Estamos todos a morrer. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá! Olá, como é que tu estás? Estás bem? E como é que te sentes? Sim, bem, ainda. Hoje vamos fazer uma viagem. Hoje vamos fazer uma viagem tão cara, Cara, porque mete coisas muito valiosas. mas estimada ou cara Não, de cara bolso de de carteira? dinheiro. Ah, de dinheiro, estimado, filho, estima. eu Com a deixei estima, isso no com a meu- estima posso ver Exatamente. muito bem. 16 anos foi a última vez que eu estimei alguma coisa a alguma pessoa. Que horror! A vida deu muito por acaso, não, até tem-me tratado mais ou menos bem. Mas é uma viagem cara, luxuosa, Dispendiosa. dispendiosa, Ok. longínqua, Ah. triste, alegre, para rir, para pensarem. É tudo. É uma roller coaster. Queres tracks para essa viagem? Pode ser. Excepcionalmente. Ui, e tenha um bocadinho de magia. Diamonds are forever. Porque vamos falar de diamantes. Prometemos este morto. Já cá falámos do seu pai e já cá falámos até de uma coisa muito particular que foi sua propriedade, mas que deixou de ser. Neste dia estávamos em 1893 e morri em Paris. Mesmo século XIX, Paris. Um bom sítio. E por acaso em Paris já não era muito rico, mas já foi muito rico. Morri aos 55 anos. Falamos do Maharaja do Punjab, do Lip Singh. Ok. Lip Sync? Não, Lip sync, do não. Lip Sync. Do lip sync. Do Lip Sync. Insensibilidade cultural. cultural. Do Lip nasceu. A do Lipa. Para, deixa o homem em paz. Hugo. Já morreu. Ela não, ele. Nasceu em 1838 em Lahore. Hoje fica no Paquistão, uma cidade do Paquistão, e na altura era a capital do Império Sikh, de que ele vai ser o último Maharaja. O pai. Que tinha a SIC Esperança, a SIC Gold, Mulher, caras. assim, caras. Ok, era o império da É SIC. verdade. Mas nós já falámos aqui do fundador desta religião Sikh, já vamos falar um bocadinho disso também. É por isso é que ele se chama Singh. Todos os Sikh têm este apelido, que significa leão. O pai dele tinha sido, curiosamente, o Maharaja anterior a si próprio. E já era leão também na altura? Era, e é mesmo conhecido historicamente como o Leão do Punjab. Já cá o trouxemos. Ele foi o último Maharaja, o pai foi o penúltimo Maharaja. E se formos lá mais longe, o avô foi o O antepenúltimo. antepenúltimo, exatamente, muito E bem. o trisavô. Pois às vezes salta, não é? E nem todos eram assim tão leões quanto isso. Não, havia uns que eram mais em gato. Por acaso ele era bem gato. Olha, procurei no Google. Ok. O nosso do Lipa era bem gato. Claro que ele depois usando aquelas joias incríveis. Claro que ele também Os ajuda, não é? Marajás Sim, sim. compõem. Claro, pensou que não. Claro, vocês, por exemplo, se encherem a maior parte dos nossos ouvintes de joias, Claro. fica logo outra coisa mais Claro. composta, não é? A puxa mais para cima a Claro, coisa. tu olhas e dizes, Claro. talvez. Olha, brilha. O Punjab, o que é? Chama-se a Terra dos Cinco Rios. É uma região do noroeste do subcontinente indiano, mas é também mais do que uma região, uma cultura, uma região cultural e uma história. É um povo, é uma verdadeira cultura, ali o Punjab. Hoje, a maior parte pertence, como já vimos, ao Paquistão, e uma partezinha deste Punjab fica na Índia. E vivem lá 190 milhões de pessoas. Já passou por esta região muitos impérios, como aliás por toda a Índia. O último destes impérios é o Império Sikh, precisamente, que tem este nome porque há uma religião fundada nos finais do século XV por um tipo que também já cá trouxemos, uma religião muito interessante, mais recente do que a maior parte das religiões maiores do mundo. Basicamente, é quase uma contraposição ao hinduísmo. É o tipo que a funda, não acredita na divisão por castas que o hinduísmo faz, uma fortíssima divisão social. E então ele diz que todas as pessoas são iguais. E é por isso que eles não têm apelidos. Todos os apelidos dos Sikhs são Singh, que é para nivelar socialmente. Ok. Para não teres nenhum apelido que te faça destacar particularmente. Cá em Uau. Portugal temos uma grande comunidade Sikh, como falámos no dia em que falámos desta religião, que podem ser, bem, para além do apelido Singh, os homens não cortam o cabelo, usam um turbante e sempre uma pulseira de prata no braço. É fácil Que maravilha. serem reconhecidos. Uau. É verdade. Bom, e então é neste império que vai nascer o nosso miúdo. Ele tem 5 anos quando morre o pai e ele vai se tornar Maharaja. Só como ele ainda é muito miúdo, a mãe, a Marahani, como se chama... Não, pessoal, não é Marajona. Não, por acaso não. Nem era Bardajona. E não, por acaso não, era bem gira a senhora. Claro. E vai ser sua regente. Só que nesta altura vão chegar os ingleses, que estão de olho em todo o subcontinente indiano. Momento quente claro. na história da Índia, não é? Claro, ele vai apanhar este final, por isso é que é o último Maharaja de lá. E eles estavam a tentar conquistar a Índia, e alguns Marajás
portanto, príncipes dos seus reinos, não é? Que quiseram fazer luta aos ingleses e que resistir. E, sobretudo, o Punjab era uma das partes mais importantes deste local. E há uma guerra entre os britânicos e os Punjabis, mas os ingleses vencem. A mãe vai ser exilada e o miúdo vai ser levado para Inglaterra. Que horror, são separados. Durante 13 anos não se vão encontrar. Só que a história do miúdo em Londres vai-te levar assim uma volta. Ele fica muito, muito, muito amigo da Rainha Vitória. Eles vão ser muito próximos mesmo. Ele torna-se uma sensação, não é? Um príncipe indiano com uma fortuna colossal na Que Índia. razão essa atitude política dos ingleses? Porque os ingleses... Quase com um troféu, é? Sim, os ingleses fizeram uma colonização da Índia muito curiosa. Bem, quem ofereceu resistência, houve guerras, de facto. Mas depois, os ingleses, que têm uma sociedade deles próprios muito estratificada, encontraram na Índia o sítio perfeito para fazerem a sua colonização. Porque é uma sociedade já ela própria altamente estratificada. E então o que fizeram? Mantiveram os reinos que já lá existiam, os principados que já lá existiam, conferiram-lhes a sua autonomia muito limitada, e cada Maharaja, ou sultão, no caso de serem reinos muçulmanos, continuaram com os seus palácios, as suas fortunas, os seus títulos, todas as coisas, só que prestavam cada um deles individualmente vassalagem ao imperador da Índia, no caso, a primeira delas, a imperatriz Vitória da Inglaterra. E, portanto, estava tudo bem. Eles não tinham qualquer poder, eram gente fabulosamente rica que governava localmente coisas praticamente nada. E respondiam, através de um governador da Índia, de um vice-rei, aliás, à coroa inglesa. E estava tudo mais ou menos bem. Claro, com descontentamento popular. Claro, interno e grande. Sim, evidente. Mas para muitos destes príncipes, a coisa estava mais ou menos bem. Aqueles que tinham oferecido resistência, como é o caso do Punjab, tinham sido derrotados na guerra, e ele vai ser levado, claro, porque é uma figura que movimentava multidões contra os ingleses, naturalmente. Só o símbolo dele, só o facto de ele existir, não era que fosse sequer ele particularmente. E vai ficar muito amigo. Ele é tratado com todo o respeito, como membro da realeza, claro. E vão ficar mesmo muito amigos, tanto que ele vai se converter ao cristianismo, e ela vai até ser madrinha de batismo de muitos dos seus filhos, que ele depois casa e tem filhos. Agora, ao fim de tanto tempo de separação, ele vai conseguir, insiste muito, aquilo é uma questão espinhosa. Ele quer voltar à Índia, o governo inglês não deixa, porque tem medo que ele movimente ali umas pessoas. Claro. Sim, ou pelo menos que inspire movimentos disso, mas lá consegue que a mãe volte. A mãe já vem muito frágil, velha, mas já cega e tudo mais. 13 anos. Mas, sim, passaram 13 anos, claro. E ela é nesta altura que ele vai ter conhecimento da sua verdadeira herança, se quiseres, cultural. Porque ele era um homem completamente britânico. Pois. Tinham-lhe incutido esses valores. E então ela vai puxar por ele ser o marajado do Punjab, ser o que é a história do Punjab, o que é ser Sikh, e ele vai negar a sua conversão ao cristianismo e voltar a ser Sikh. Tudo isto acompanhado com escândalos, ou seja, politicamente tudo isto era muito complexo. Não? Os ingleses estavam a tentar forçar o seu poder colonial lá. Acabam por deixar de o voltar à Índia, mas perceberam que a coisa não estava a correr bem e lá o trazem de volta. E nós hoje trazemos-lo também, mas por causa de um diamante, um dos mais famosos do mundo, o Koh-i-Noor, um diamante de 21 gramas, depois de ter sido lapidado, um dos maiores do mundo, claro, e talvez um dos mais famosos. É um diamante, de facto, que pertencia à família do Maharaja, e que no acordo de paz entre o Punjab e os britânicos, os ingleses trocam a paz pelo Koh-i-Noor. É assim que reza. E vai parar à joia da moeda de troca. coroa. Bem, que moeda de troca. Claro, é uma coisa muito complexa, não é? Sim. Mas pronto, lá está assinado esse acordo. Ele está no Reino Unido, claro, é uma das coisas mais famosas, é uma das joias mais famosas da coroa. Há uma suposta maldição de que ele só pode ser usado por mulheres, porque usado por homens traz uma grande maldição, caso do Maharaja e do seu pai também. E tem sido pedido pela Índia e o Paquistão, tem insistido muito para que seja devolvido como parte do espólio da sua história, claro. Mas a Inglaterra tem usado sempre esta desculpa do não, isto foi um acordo assinado. Sim. Pois. Para evitar as chatices diplomáticas, a verdade é que na coroação do rei Carlos III, a rainha Camila usou a coroa onde ele está, mas escolheu usar sem o Koh-i-Noor. Ele ficou lá na Torre de Londres. É uma das joias mais famosas e é visitada por milhões de pessoas todos os anos. E vale a pena ver, porque é um diamante mesmo extraordinário. Tirar o fogo, não é? Enche uma mão, quase. Sim, é uma coisa mesmo incrível. É verdade. E a pessoa toda a pensar que estás a nota com uma pedrazinha no anel, sim, a caminho do trabalho a esta hora. Claro, é o Cristiano Ronaldo, acha-me de giro aquele brinco. Filho, vai ver o que é um diamante a sério.
Tens que jogar metade a bola. Bom, e então, o nosso morto, ele vai viver os seus dias como um verdadeiro aristocrata inglesa, tem assim, umas casas incríveis e vai arrebentando o seu dinheiro todo. Partindo de dinheiro. Essa sim. grande Mas profissão. tornou-se uma figura do jet set Pois, inglês ali, até que acaba por morrer num modestíssimo quarto de hotel em Paris. Os ingleses não deixaram que ele fosse levado para casa por medo dos tumultos, o que aumentou ainda mais o ressentimento. Bem, até ao fim. Sim. Até ao fim Não mesmo. pode ser um símbolo de nada. Um mártir, não é? Sim. Tal e qual. O Império chegou ao fim, o dele, até o britânico também. A Índia vai se dividir e hoje o território dos Sikh fica sobretudo no Paquistão. Mas o nosso Maharaja nunca voltou a casa e lá está, ao lado da mãe, num túmulo, em Inglaterra. E o seu diamante continua a brilhar na coroa inglesa. O Maharaja Duleep Singh morreu faz hoje 131 anos.